eu estava pensando que tipo de tópico eu poderia abordar aqui no meu canal. E aqui eu falo muito sobre arquétipos, sobre tarô, sobre astrologia. Então, eu decidi trazer um outro tópico qual eu ainda não havia explorado, que é comportamento e antropologia. E também ambiente acadêmico, linkado com o mercado de trabalho. A primeira vez que eu entendi que eu queria fazer faculdade foi quando eu assisti um filme que eu tinha 7 anos de idade, foi Exorcista, a versão de 1973. Meu primo chegou em casa com esse VHS, fiquei horrorizada, mas na mesma proporção fiquei pensando, poxa, fiquei assim encantada com o corte, o caimento, né, dessa sobreposição dessa atriz do filme. E com esse roteiro, né, e com a atuação e como foi feito todo o processo. Então, consequentemente, fui pesquisando e descobri que havia assim, uma faculdade de cinema. Porém, eu sempre quis desenhar minhas roupas e, consequentemente, também entender um pouco sobre estilo pessoal, sobre senso estético e, enfim, desenvolver esse lado criativo e trabalhar com o mesmo. Terminei meu ensino médio, fui para uma faculdade de moda, não gostei da instituição, tranquei no 12º dia e fui fazer pré-vestibular. Porém, passei em alguns cursos dos quais eu não necessariamente... A minha nota pôde ser usada para alguns cursos dos quais eu não me sentia contemplada, né? A nota de corte de moda na época era bastante alta na universidade que eu queria estudar. Então, infelizmente, não tive essa oportunidade na época. Porém, falei para minha mãe que eu queria conseguir um emprego e fui atrás de um emprego. O primeiro emprego que eu consegui foi uma repartição pública. Eu trabalhei lá durante, acredito que 3 anos. Então, nesse processo, eu basicamente... Isso foi já no primeiro mês, eu me recordo. Eu tinha uma grande dificuldade em lidar com tanta informação. Porém, eu sempre gostei muito de fazer atividades extracurriculares. E, assim, uma atividade que me ajudou bastante... Enfim, eu me lembrei dessa atividade e eu coloquei aquelas habilidades que eu tinha aprendido quando eu era criança. Eu estudei uma grande parte da minha vida em escola municipal, né? Educação básica, ensino fundamental, no caso. E lá havia uma atividade extracurricular que o nome era Jovens Comunicadores, que basicamente você ficava indo todos os sábados, né, durante um ano, era um semestre, para uma rádio local. E eu me recordo que havia-se meio que uma competição na época para qual das pessoas ali, dos alunos, iriam ficar ali no microfone, né, ao lado do radialista, enfim, tietando o radialista e tendo aquele destaque. Porém, era muito assim comum, assim que você chegava lá, perguntavam o que você gostaria de fazer naquele sábado. Eu me recordo que no primeiro dia, quando me perguntaram, eu falei basicamente o seguinte, respondi da seguinte forma: eu quero basicamente observar, eu quero ficar estudando de longe como funciona. E
eu não sabia o que era antropologia, mas de certo modo ali eu já estava exercitando o que digamos que às vezes pode ser um trabalho de antropologia, né? Mas continuando, eu sei que estava nesse trabalho, né? Coloquei essa habilidade, essa competência também que havia adquirido, né? De saber observar. E ali, colocando essa competência de observar, eu soube também aprender uma nova competência, lidar com perfis diferentes. Guardem essa informação porque ela vai ser interessante para a continuidade do vídeo, para vocês entenderem. Bem, eu havia entrado na faculdade de moda novamente, entrei, mas foi assim, de um modo que foi um tanto quanto interessante. Eu sempre tive uma ligação muito forte com o número 23 e o número 5. E na faculdade, né, na universidade a qual eu tinha entrado, eu havia aplicado para o curso de marketing. Então, eis que o meu chefe, meu superior, já havia comentado com ele que eu queria fazer faculdade de moda e havia aberto o FIES. Então ele disse, por que tu não aplica para o FIES? Para esse curso que tu quer? Né? Pode ser aí uma porta de entrada para ti. E eu senti que parecia que ele estava ali no momento certo, falando aquela informação especificamente de um modo que eu não sei se também era Deus, eram os meus guias espirituais, era a espiritualidade assim de um modo bem forte, latente, mas é como se de algum modo aquela informação foi colocada. Então eu segui o conselho dele. Então no primeiro dia de aula de marketing, dia 5 de fevereiro, uma segunda-feira, 5 minutos para começar a primeira aula do dia 5, eu recebi a notificação que basicamente mencionava que eu havia sido pré-aprovada para o financiamento, né, para o processo do FIES, e que eu tinha que me dirigir à secretaria, que no caso é DAE, o nome, Departamento de Assuntos Estudantis, eu acho que significa isso. Mas enfim, eu fui e ali eu comecei a, estudar com moda, né? Fiz a desistência de marketing e fui para moda. Então, eu estudava à noite porque, eu não tinha como, né, estudar de manhã porque precisava pagar minhas contas, né? E ali eu entrei em um espaço que, assim, um lado meu queria pertencer, queria, né, estudar sobre moda, sobre ciência estética, sobre negócios de moda, entender como é que funciona também o ambiente acadêmico de moda. Mas eu também não sabia o que mais me esperava, porque é muito interessante ver como o ambiente acadêmico te proporciona um network assim tão amplo, né, tão poderoso, porque haviam pessoas que estavam fazendo faculdade por hobby, faculdade de moda, haviam pessoas que estavam no processo de transição de carreira, haviam pessoas que basicamente eram concursadas, né, servidores públicos, né, haviam pessoas que eram detentoras de posses, né, que basicamente eram muito boas, né, na área de moda, sim, naquela área a qual elas estavam se propondo a estudar, né, algumas já eram muito boas em fotografia, né, outras, no caso, já eram muito boas na área de costura, eram ótimos estilistas já, inclusive de mercado, mas
Contudo, também haviam pessoas as quais basicamente estava ali naquele curso por uma questão muito ligada a ego, né? E inclusive é um espaço, né, academicamente falando, né, não somente o curso de moda, mas o ambiente acadêmico também é um espaço que envaidece muito você, né, por te colocar em um espaço, principalmente se é uma universidade que é cara, e coloca em um local que, digamos que é, entre aspas, elitizado, né? E, consequentemente, em um espaço que você consegue ter contato com diversos tipos de perfis de pessoas. E eu acredito que, assim, estar trabalhando em uma área a qual aparentemente não tinha nada a ver com moda me ajudou a permanecer naquele momento na área de moda. Sabe aquela informação que eu disse para vocês guardarem? Então, o ato de eu saber lidar com perfis diferentes, né, na repartição pública, me ajudou a lidar com perfis diferentes em uma área de economia criativa, que no caso é a área de moda. E, assim, é muito interessante como muitas vezes tudo tem um porquê, né? E como tudo acontece por um motivo. Mas vamos lá. Consequentemente, fui me permitindo vivenciar aquele espaço, mas também entendendo que naquela época eu não tinha uma visão muito clara do que eu queria, né? Mas eu sei que eu queria estar naquele espaço. Porém, eu acredito que se eu tivesse, por exemplo, me planejado melhor financeiramente e se eu também soubesse qual o objetivo principal daqueles conhecimentos os quais eu estava obtendo, eu talvez tivesse me posicionado melhor, consequentemente aproveitado melhor as oportunidades e também tido um rendimento acadêmico melhor, né? Levando em consideração também que o ambiente acadêmico ele pode ser um espaço maravilhoso, como ele pode ser um dos espaços mais tóxicos, dependendo de como você estará mentalmente falando, né? Porque eu acredito que é muito fácil você também colocar a culpa nos outros, mas você não olhar para como você está, né? Como está o seu quadro de saúde, se ele está minimamente legal, mas também tem um olhar crítico e de não endeusamento à docência. Eu acredito que a docência é um espaço muito poderoso, muito potente, né, para alavancar carreiras, mas também muito convidativo para a autodepreciação, né, daquele discente, daquela aluna, daquele aluno que está ali querendo, assim, aprovação, né, não somente no ato de estudar incansavelmente para obter notas, né? Eu observava muito esse ponto, não só na área de moda, mas também na área da saúde, em outras áreas de comunicação, em áreas de gestão também, de negócios. Então, assim, eram pontos ali em comum em áreas distintas, né? Pontos em comum que acabavam dialogando. Eu acredito que, assim, querendo ou não, é uma realidade. Mas o ato de eu
ter tido essa comunicação que facilitou muito, né, a minha vivência ali, digamos que foi, entre aspas, uma vantagem, né? Consequentemente, no ambiente acadêmico, eu gostava de fazer atividades extracurriculares. E eu fiz uma disciplina que o nome dela era Imagens Narrativas Míticas, era do curso de Cinema e Audiovisual. E ali eu estudei muito sobre arquétipos, sobre psicologia analítica, e era uma época que eu estava estudando com muito afinco tarô. E eu me recordo que a primeira consulta particular que eu fiz, eu estava em um banco lá na universidade, é um campus bem arborizado. Assim, tem uma atmosfera bem arborizada, convidativa para você estar ali. E eu estava ali estudando, né, lendo, inclusive aquele livro do Tarô Mitológico que eu já, enfim, coloquei aqui no canal, né, acredito que deve estar em um dos vídeos. E uma amiga minha chegou, uma colega minha chegou e colocou R$50 na mesa e falou: eu quero que tu faça uma consulta para mim de 20 minutos. E esse dinheiro é teu. Então, ali eu não entendi muito bem direito. Tive uma certa relutância, porém fiz, né? E ela foi me recomendando para outras pessoas. E nesse processo, basicamente, como eu também, além de estudar essa disciplina de imagens narrativas míticas, eu estava estudando sobre consultoria de imagem, que também é uma disciplina que você bebe muito de psicologia das cores. Eu estava lendo muito sobre psicologia das cores, né? Além de estar estudando sobre arquétipos, ali eu vi que existia um caminho para a minha pessoa que não era um tanto quanto muito óbvio, né? E que não seria também tão fácil, tão convencional, mas que era ali um caminho para o trabalho também, por que não? Que pode fazer parte da minha trajetória. E eu acredito que é um outro ponto. Esteja aberto a novas experiências, a novos estudos, né, que podem enriquecer a sua intelectualidade. Se você estiver no ambiente acadêmico, né, saiba utilizar os seus conhecimentos profissionais a seu favor, né? E, enfim, observe os sinais, porque eu acredito que, assim, você pode não necessariamente estar trabalhando na área a qual você estou partindo do pressuposto que você não é uma pessoa herdeira e, consequentemente, uma mera mortal como a minha pessoa, que precisa trabalhar para pagar as contas. Ou que mesmo no caso tendo auxílio da família, você, enfim, também precisa, né, batalhar. Você pode usar as informações que você tem nessa realidade a seu favor para que então você torne o seu processo assim um tanto quanto mais produtivo, certo? Mas enfim, na moda eu também descobri o que era antropologia, né? Através de uma professora maravilhosa, assim, que me trouxe ensinamentos para a vida. E enfim, ela falava muito sobre estudos antropológicos, sobre antropologia também, tinha uma amiga que falava muito. Então, ali eu fui pesquisar e descobri que existiam faculdades de antropologia, né, em universidades públicas. Então, eu pleitei mestrado é ótimo, Enem, né, e, consequentemente, eu consegui aprovação, né, para o curso que, assim, eu apliquei. Então, quando eu entrei, eu percebi que, de fato, é um curso com muitos atravessamentos, maravilhoso, né? Mas, na mesma proporção,
Ah, um dos grandes ensinamentos que eu tive na antropologia, né, que estou tendo, é o ato de eu saber me colocar disponível, né, me colocar disponível para me questionar por que eu não concordo com determinado assunto, com determinada pessoa, porque aquele assunto me causa um incômodo, um atravessamento, porque aquela cultura, no caso, tem algum ponto em específico que, enfim, é distinto, né, do Ocidente ou não. Então, assim, é muito convidativo para essas investigações, no caso, comportamentais, antropológicas. Né? Então, assim, a antropologia ela me convida muito para me colocar nesse lugar. Né? E da mesma forma que é uma área que me convida para me colocar nesse lugar, né? Eu também endosso pessoas a se questionarem por que não concordam com determinados posicionamentos políticos, porque não gostam de determinado comportamento, porque ela teve aquela reação mediante a determinada atitude, fala, né, referente a determinada pessoa, ou música, ou algum outro tipo de conteúdo que não lhe apetece, sabe? Eu acredito que é um exercício desafiador, mas que ele pode ser muito rico para a trajetória pessoal de cada pessoa. Esse questionamento ele ficou mais latente quando aconteceu uma situação em específico, não comigo, né? Mas especificamente com um discente, um aluno que, lembrando que era um cenário de pandemia, havia um grupo no WhatsApp especificamente para assuntos ligados, né, à antropologia, e essa pessoa levava debates um tanto quanto fervorosos e polêmicos. E, bem, eu percebia que algumas pessoas ali, no caso de antropologia, tinham dificuldade em lidar com opiniões às quais elas não concordam. E, consequentemente, endossavam o ato de invalidação da opinião do outro e também a depreciação do outro. E, assim, chegou num nível que essa pessoa saiu do grupo, né? E também do curso. E, consequentemente, não estava bem, né? Ficou abalada, né? Adoeceu, né? E ali eu vendo essa situação, eu fiquei também me questionando o quão tóxico um ambiente acadêmico pode ser num ato de uma necessidade, no caso de pessoas que se usam desse espaço para se legitimar e se provarem superior a outras pessoas, ao menos intelectualmente, né? Então, assim, tem-se esse questionamento sobre poder, né? E também tem esse lugar de entender o quão rico o ambiente acadêmico pode ser a ponto de fazer com que a sua criticidade fique bastante latente, né? Independente do curso que você está fazendo. Porque se você vai estudar moda, consequentemente você vai sair dali uma pessoa mais crítica para corte de roupa, caimento. Se você é uma pessoa mais da comunicação, talvez você vai ter um olhar mais apurado para comunicação de moda, para relações públicas, sabe? Ou para fotografia, né? Produção de moda, no caso.
Então, assim, depende muito de como é que tu vai usar aqueles conhecimentos, mas uma coisa é certa, você não sai a mesma pessoa, né? O que é maravilhoso, né? Dependendo do contexto, obviamente, sabe? Então, o ponto é basicamente narrar, né? O meu olhar, né? Que, enfim, compartilhar um pouco, né, do meu olhar que eu tive referente a todos esses contextos e situações, os quais culminaram no fato da minha pessoa, né, estar aqui, né, relatando nesse vídeo, né, todas essas informações. Um outro ponto também é que se eu fosse fazer faculdade de moda hoje em dia, eu pesaria muito, seria planejamento financeiro. Planejamento financeiro. Analisar onde você quer estudar. Ok, que muitas oportunidades na nossa vida aparecem, né? E algumas delas a gente não tem controle. Mas, assim, vamos partir do cenário que você já consegue ter um mínimo de controle sobre alguns aspectos da sua vida. Um mínimo de controle. Então, você basicamente tem um tipo de informação, e um pouco de recurso que basicamente você planejando, você consegue, enfim, se colocar em um espaço mais minimamente confortável. Então acredito que planejamento financeiro é um ponto que muitas pessoas da área de economia criativa não falam, né? A importância, e que seria assim muito válido, né, se fosse mais pautado nessas áreas, né, seja de moda, como também qualquer área que envolva, né, criação e comunicação, né? E assim, por hora eu acredito que é isso, sabe? Talvez eu faça uma revisitação desse vídeo e consequentemente eu faça um vídeo com informações mais apuradas ou uma parte 2, eu não sei. Mas é isso, meu povo, as informações das quais eu gostaria de compartilhar hoje, ok? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, ok? E, enfim, aceito sugestões de como eu poderia melhorar meu trabalho, né? Obviamente que de um modo respeitoso e elegante, e também aceito sugestões, né, de temas que eu possa trazer referente a assuntos comportamentais, né, também para o meu canal com um viés antropológico e também o qual eu pudesse alinhavar, né, todos esses conhecimentos com intenção, né, como assim eu tanto falo, e também colocando elementos ligados a, enfim, os conteúdos dos quais eu já produzo com afinco nesse canal, ligado a, enfim, simbolismos e afins, tudo bem? Espero que todo mundo esteja bem e até breve.